Band News Anefac. Olá, tudo bem? Chegamos ao 9º episódio, quase o finzinho dessa segunda semana do nosso programa. Hoje, dose dupla. Tenho 2 convidados para mais uma rodada de conversas, começando com mais uma empresa ganhadora do Troféu Transparência. Quem trabalha com água, com saneamento, está trabalhando com algo que é central para a vida do ser humano. Importantíssimo você ser transparente, ser claro na sua comunicação, seja mostrando o que nós conseguimos fazer, seja mostrando o que nos falta fazer. Quando nós temos um prêmio como este, promovido por instituições da maior seriedade, com tantos anos, 23 edições, eles vão ter uma maior tranquilidade que os nossos balanços, que as nossas demonstrações financeiras refletem a realidade econômica da companhia. Meu primeiro entrevistado é o Rui Afonso, diretor econômico, financeiro e de relações com investidores da Sabesp. Ele falou sobre a importância do prêmio Anefac, Fipecaf e Serasa Experian e dos desafios de atuar na área de saneamento básico e distribuição de água no maior estado do país. E tem mais. É muito importante o executivo ter em mente que não vai ser o trabalho de uma pessoa só. Eu posso fazer um paralelo com o movimento que teve aí década de 80 e 90 da qualidade. Para você ter qualidade total, não basta você criar um cargo, colocar um gerente de qualidade que resolveu. É um modo de pensar, muda o comportamento das pessoas no dia a dia. É lógico que essa pessoa que vai coordenar isso, ela vai ter que rodar, influenciar, mas no dia a dia a responsabilidade da transparência é de todo mundo. Eu converso também com o Davi Calas. Ele é head de administração da Anefac, professor do INSPER, e falou sobre o planejamento necessário para implementar uma cultura de transparência nas empresas e também a necessidade de explicar, trazer para perto de você os colaboradores e destacando objetivos, benefícios dessa mudança, de como a cultura da transparência beneficia todo mundo. Tá na hora então de começar o 9º episódio do nosso podcast. Vamos nessa? Eu converso com o Rui Afonso, que é diretor econômico, financeiro e de relações com investidores da Sabesp. Rui, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a vocês. Rui, queria te perguntar, primeiro, é claro que quem é de São Paulo conhece, é muito próximo da Sabesp, mas para quem está ouvindo de outra região, de fora do país, queria que você falasse um pouco sobre a Sabesp, sobre a área de atuação da companhia. É verdade que quem mora em São Paulo conhece a Sabesp, mas muitos aspectos da nossa atuação são desconhecidos. Por exemplo, a Sabesp normalmente se fala é uma empresa estatal. É mais ou menos verdade. A Sabesp é uma empresa de capital misto, com 50,3% do capital do governo do estado de São Paulo e 49,7% de capital privado no mundo inteiro. Então, é uma empresa ligeiramente estatal, digamos assim, mas é de capital misto com acionistas no mundo inteiro. Nós temos acionistas na Bolsa de Nova York, nossas ações são negociadas lá, e na B3, que é a Bolsa de São Paulo, no mais alto nível de governança corporativa, que quer dizer basicamente o quê? Respeito por os investidores. A Sabesp opera em 371 municípios de São Paulo, do estado, fornecendo água tratada, coletando esgoto, tratando o esgoto. E atende mais ou menos, hoje, próximo a 30 milhões de habitantes em São Paulo. 242 desses municípios, ou seja, nós atendemos 371 municípios. 242, nós temos 100% de cobertura, quer dizer, fornecemos 100% de água tratada à população, coletamos 100% do esgoto e tratamos 100% do esgoto coletado, o que são índices bastante significativos. A Sabesp, ela não recebe um centavo de imposto. A Sabesp se mantém com suas tarifas, que aliás estão entre as menores do Brasil. Nesse momento que hoje
sociedade, né, um debate, todos têm acompanhado a importância, felizmente, né, temos acordado para a importância do saneamento na saúde da população, principalmente em idade infantil, do meio ambiente. A Sabesp destoa muito do cenário nacional. Normalmente, quando se fala em saneamento, se fala em média do Brasil. E é muito importante mostrar 2 números só, 3 da Sabesp em relação a essa média, que é muito ruim, do Brasil em saneamento. Então, se me permite, 2 números importantes, um de cobertura, um de tratamento e o outro de econômico-financeiro. De tratamento, a Sabesp fornece água tratada para 97% da área que ela opera. Se eu olhar isso no Brasil, a média está em torno de 80%, mais ou menos. Nós coletamos 89% do esgoto da nossa área operada. Se você olhar a média do Brasil, ela é ligeiramente maior do que 50%. Ou seja, só metade do esgoto produzido, em média, no Brasil, é coletado. Na área da Sabesp, quase 90%. E nós tratamos 77% do esgoto que coletamos. É extremamente importante fazer essa comparação, que a média oculta, né? Ela não engana, ela oculta muitas coisas. Ou seja, São Paulo é um caso muito à parte, a Sabesp muito diferente da média do Brasil. Do ponto de vista financeiro, econômico, também temos discutido corretamente a saúde financeira das empresas de saneamento, já que elas provêm um serviço essencial, que é a água, a coleta de esgoto, seu tratamento, né, essenciais para a saúde e o meio ambiente. Então, elas precisam ser empresas saudáveis economicamente. 2 dados importantes aqui. Dos 5 bilhões de reais que as empresas estaduais de saneamento tiveram de lucro em 2018, aproximadamente 3 bilhões desse total são da Sabesp. O número já é eloquente por si mesmo. Segundo número importante, assim como uma síntese, tem se colocado muito também, corretamente, que o gasto com pessoal, com encargos, é muito elevado nas empresas estaduais de saneamento, o que também é correto. Se calcula que mais ou menos 52% da receita das empresas de saneamento seja comprometido com salários, o que realmente é um absurdo. Agora, este número na Sabesp, você tem com os gastos nossos, né, com salários e encargos, eles representam apenas 16% da nossa receita. Pegando os números do ano passado, 2018, aliás, o prêmio se refere a 2018. Uhum. E para finalizar, um número que é realmente importante, quando a gente fala que saneamento no Brasil precisa tanto de investimento, que vai demorar décadas para nós universalizarmos os serviços de saneamento no Brasil, que é verdade. Veja o caso da Sabesp. Só nos últimos 10 anos a Sabesp investiu sozinha 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Esse crescimento nesse período foi de 140%. Ou seja, crescemos 140% acima da inflação, ou seja, em termos reais. 30 bilhões de reais. E mesmo assim, nós tivemos um lucro de 18 bilhões de reais. Eu repito, um lucro em 10 anos de 18 bilhões de reais. Uma grande parcela delas, eles são retidos pela companhia, né, mais ou menos 70%, que ajudaram, obviamente, a financiar esses investimentos. Então, só para ter um grande panorama do que é a Sabesp no Brasil, ela representa sozinha mais ou menos 33%, 34% do total que se investe em saneamento no Brasil. E na sua avaliação, Rui, os números, como você colocou, mostram o tamanho e a importância da Sabesp
por que a companhia está, eu vou falar, tão à frente na comparação com a média brasileira? E aí a gente não está falando nem de lugares onde a gente tem taxas de saneamento, por exemplo, baixíssimas no Brasil. Comparando com a média brasileira, por que a Sabesp conseguiu se colocar tão à frente? Eu diria que é basicamente por uma questão, Sandro, de institucional. A institucionalidade da Sabesp, ela promove, ela impulsiona a eficiência. Nós sermos uma empresa de capital misto nos faz, de um lado, continuar perseguindo o objetivo público, não deixar áreas pobres desamparadas, atender a periferia dos grandes centros urbanos e, ao mesmo tempo, ter que ter resultado, ter que dar resultado, ter que promover o saneamento, mas com resultado. E isso é fruto, do meu ponto de vista, da institucionalidade. Nós temos acionistas privados no mundo inteiro, fundos de pensão, fundos soberanos de Singapura, dos Emirados Árabes, da Escócia, da Europa inteira, dos Estados Unidos, aqui na América Latina, no Brasil, vários fundos de pensão são acionistas da Sabesp. Então, eles nos cobram não só as metas de atendimento, né, água, coleta e tratamento de esgoto, mas eficiência, resultado. Resultado operacional e resultado financeiro, sem o que você colapsa, né, e é um voo da galinha. Você depois não consegue concluir a prestação de serviços. Eu diria basicamente por isso que nós conseguimos esse resultado. Ou seja, nós somos uma empresa pública, moderna, de capital misto. Nós não somos uma empresa puramente estatal. Diria essa é a diferença. Dentro disso, você falou de investidores acionistas em todo o mundo que acompanham, eles colocaram dinheiro na companhia e acompanham, claro, o desenvolvimento da Sabesp. Dentro desse cenário, qual a importância de ser transparente? E essa é uma cultura de que forma dentro da Sabesp? Olha, essa digamos, é uma cultura e é um valor central para nós. Primeiro, temos um compromisso, claro, público, né? Quer dizer, quem trabalha com água, com saneamento, é quase algo vocacional. Você está trabalhando com algo que é central para a vida do ser humano. Esse é o nosso lado público. De outro, então, a comunicação com a sociedade é central. É importantíssimo você ser transparente, ser claro na sua comunicação, seja mostrando o que nós conseguimos fazer, seja mostrando o que nos falta fazer, sendo muito transparente. Sendo transparente, você mencionou nossos acionistas, e eu chamaria também a atenção para os investidores. Nós somos grandes emissores de dívida aqui no Brasil e no mundo. Então, eles nos cobram uma transparência dos nossos números, dos nossos resultados. Quando nós temos um prêmio como este, né, promovido por instituições da maior seriedade, com tantos anos, né, 23 edições, o que vai acontecer é que esses acionistas ou os investidores que emprestam dinheiro para o financiamento dos investimentos da Sabesp vão ter uma maior tranquilidade que os nossos balanços, que as nossas demonstrações financeiras refletem a realidade econômica da companhia. Isso é muito comum nós girarmos o Brasil, visitando nossos investidores, fazendo roadshows, fazendo reuniões de trabalho com os acionistas e investidores em todo o mundo, e o prêmio específico da ANEFAC e FPCAP Serasa Experian, que é um prêmio que nós nos orgulhamos muito, ele tem esse condão, ele é um prêmio extremamente técnico, né? Talvez ele chama o Oscar da contabilidade, mas enfim, ele é um prêmio concedido por instituições técnicas, não é um prêmio patrocinado, nada contra, são prêmios bacanas e tal, mas esse é um prêmio técnico, extremamente técnico. Nossas demonstrações financeiras refletem o que a economia da empresa está performando, sim ou não? E isso é muito importante para os nossos investidores, para os nossos acionistas,
e também para os nossos consumidores, que querem empresas sólidas, empresas que façam valer cada centavo da tarifa que nós arrecadamos. Sem dúvida. E aí eu chego à minha última pergunta. Na sua avaliação, como você falou, é um prêmio técnico que tem ali critérios básicos, pontos que toda empresa tem que preencher, mas para ganhar o troféu Transparência tem que ter um diferencial na demonstração. Na sua avaliação, qual foi o diferencial da Sabesp? Demonstrações financeiras são um todo, né, articulado, mas em 2018, eu diria que tem um fenômeno que deu muito trabalho técnico para ser demonstrado corretamente, que foi o quê? Nós assumimos, né, o município, a operação com o município de Guarulhos, né, um município de 1,3, quase 1,4 milhões de habitantes. Para quem não é de São Paulo, é maior que muita capital, né? É muito grande. 2, nós equacionamos nesse processo, uma dívida de quase 3 bilhões de reais, 2,8 bilhões de reais, que vai ser paga, né, com a própria operação através de um contrato de 40 anos. Isso é um contrato que muito nos orgulha, foi muito bom para a Sabesp, em termos de operação, em termos financeiros, e muito bom para o município. Um dado apenas, Guarulhos sofria já um bom tempo com um rodízio, né, com racionamento de água, 3 dias por semana sem água a população. A Sabesp, em 6 meses, retirou do racionamento, do rodízio, 1 milhão, eu repito, 1 milhão de consumidores em Guarulhos. 1 milhão, em 6 meses. Agora, do ponto de vista da contabilidade, registrar toda esta operação supõe um nível de elaboração bastante sofisticado, porque você tem uma contratualização, você tem uma avaliação financeira do município, você tem uma avaliação financeira da dívida, você tem a forma através do qual essa dívida é paga, você tem os compromissos de investimento, de custeio, operacionais com a população do município de Guarulhos, e tudo isso deve estar clara e tecnicamente corretamente expressos pelas normas contábeis nos nossos MDFs. Então, certamente, se eu tivesse que destacar algo novo, que nos custou bastante trabalho, as demonstrações financeiras referentes ao contrato com Guarulhos. Dá para imaginar. Rui, muito obrigado por essa conversa. Parabéns pelo troféu Transparência. Um abraço. Um abraço, Sandro. Muito obrigado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da Sabesp, o site é sabesp.com.br. Agora, a entrevista com o head de administração da ANEFAC, o Davi Calas. Davi, muito obrigado por atender a Band News FM, por conversar com a gente no podcast Band News ANEFAC. Obrigado, o prazer é meu. Eu queria entrar um pouquinho na questão do planejamento para ser transparente. Como é que isso funciona? Não é só decidir hoje, olha, quero ser transparente, ponto, amanhã eu já sou, né? Não. O desejo, ele é livre, mas para poder concretizar, a gente precisa de muito trabalho, muito esforço e algumas decisões que às vezes podem ser decisões difíceis, né? E como é que funciona? A partir do momento em que uma empresa tem a intenção, claro, o ponto alto é chegar ao troféu Transparência, mas a partir do momento que a empresa decide que vai implantar realmente uma cultura de transparência, que tipo de planejamento tem que ser trabalhado? Bom, eu começaria falando pelos benefícios, né? Por que uma empresa decide ser transparente, né? Basicamente, mais do que simplesmente ter uma imagem bacana, o conceito de transparência, e eu vou ampliar um pouco, né, compliance e sustentabilidade como um todo, existem estudos que mostram que isso no longo prazo traz valor para as empresas. Então, né, igual o conceito, né, antigo que a gente falava de simplesmente filantropia, sustentabilidade social, hoje a gente sabe que as empresas que têm comportamentos que são comportamentos sustentáveis e transparentes, elas geram mais valor no longo prazo, geram valor financeiro, inclusive, né? Você falou no compliance. Como é que a gente faz isso sem também trazer uma ideia para os colaboradores de que é simplesmente, olha, estou fiscalizando o seu trabalho, se você sair da linha, a gente vai ter problema?
Justamente. A ideia passa muito pela comunicação e passa muito por mostrar os benefícios no longo prazo de você adotar essas práticas. E, eventualmente, isso vai impor uma série de restrições no dia a dia, né? Vai impor uma série de normas, de comportamentos e de uma atenção que a gente precisa ter no dia a dia, que, eventualmente, se a gente não tiver essa bandeira, não tiver esse pensamento, vai passar direto, né? Então, para algumas pessoas, a princípio pode parecer uma vigilância, pode parecer uma burocracia, mas que a gente passa isso com a mensagem do benefício disso para todo mundo. E como é que quem está do lado de fora, o público externo, investidores, por exemplo, eles também têm essa reação a longo prazo positiva com uma empresa que tem um compliance, começa a ser transparente? Sem dúvida. Na realidade, o benefício, né, as pesquisas mostram 2 grandes benefícios que os investidores veem nas empresas transparentes. O primeiro é a redução do risco, porque se você tem mais informações, é uma empresa que você vai trabalhar mais, né? Ou seja, você não é uma caixa preta. E aí, nesse sentido, os investidores eles tendem a negociar mais os papéis da sua empresa. E aí, como uma consequência disso, se você tem mais gente negociando, aumenta a liquidez também. E aí, esses 2 elementos, eles trazem, né? Aí tem fórmulas financeiras que acho que não faz sentido a gente entrar aqui, mas que mostram que isso tende a aumentar, inclusive, o valor da empresa. Na prática, para um executivo que está acompanhando a gente agora, um empresário, ser transparente envolve obrigatoriamente você criar ali um departamento ou pelo menos colocar uma pessoa que vai exclusivamente trabalhar com compliance? Talvez acabe passando por isso, mas é muito importante o executivo ter em mente que não vai ser o trabalho de uma pessoa só. Uhum. Né? Eu posso fazer um paralelo com o movimento que teve aí década de 80 e 90 da qualidade. Para você ter qualidade total, não basta você criar um cargo, colocar um gerente de qualidade que resolveu. É um modo de pensar, muda o comportamento das pessoas no dia a dia. É lógico que essa pessoa que vai coordenar isso, se é que vai ter, ela vai ter que rodar, influenciar, mas no dia a dia a responsabilidade da transparência é de todo mundo. Agora, para a gente chegar no troféu Transparência, como tudo isso que a gente conversou vai na ponta terminar lá na demonstração financeira da empresa? Olha, a demonstração financeira é o resultado de tudo, né? Eu gosto muito de falar que os processos que existem numa organização, numa empresa, são todos multifuncionais. Então, você tem o processo que começa na venda até o recebimento. Você tem outro processo que começa na compra de mercadorias até o pagamento. No final das contas, todas essas transações vão precisar de registros contábeis e os demonstrativos são o grande espelho, o grande resumo de tudo que está sendo feito. Se você tem uma transação que não seja uma transação bem feita ou que não cumpre os ritos, isso vai impactar de algum jeito no demonstrativo financeiro. Então, basicamente, o que eu gosto de falar é que contabilidade, né, o fechamento dos demonstrativos, ele vai ser o mensageiro, né, de tudo que aconteceu. E aí, nesse sentido, isso tudo implica nesses demonstrativos. E aí, no fundo, né, para o pessoal da área, né, de contabilidade, para o pessoal que vai reportar isso, se todos os processos tiverem sido feitos, né, com ritos legais, com justificativas, seguindo os processos, fica muito mais fácil para eles conseguirem fazer os demonstrativos sem ter que ficar contando muita história, né? É o resultado de uma rotina, de um pensamento de correção e de transparência que as pessoas vão ter no dia a dia. E para a gente finalizar, claro, falando agora sobre o troféu Transparência, como o troféu Transparência tem mudado esse cenário, essa cultura da transparência para as empresas, a importância dele, e como você avalia que a gente vai continuar progredindo? Onde você espera que a gente chegue? Olha, Sandro, é um trabalho de formiguinha, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente notar que o troféu Transparência, ele foi criado antes, né, do primeiro escândalo que houve mundial, que foi esse da Enron e da WorldCom, os 2 escândalos, né? Antes disso ninguém falava, né? Houve esses escândalos,
começaram, né, aí surgiram leis, né, o Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, Basileia na Europa, e as empresas começaram a se preocupar com isso, né. O papel da ANEFAC nesse sentido foi o de, né, junto com a FIPECAF, com a Serasa Experian, alertar essa questão, mostrar esse valor, e basicamente o que eu vejo é que é um trabalho de formiguinha, e olhando para o futuro, o que eu espero é que no longo prazo a gente possa amanhã falar disso, né, com muito mais normalidade e não restrito somente a empresas, né. Então, hoje a gente vê um movimento, né, de melhoria da governança de empresas estatais, né, sendo feito muito em função dos últimos escândalos que a gente presenciou na última década. Avanços no futuro com relação a autarquias né, do governo, sejam em todos os níveis, né, federal, municipal, estadual. Particularmente acho, né, no futuro, que a gente tem que ter assim como hoje você tem já, né, um portal de transparência do governo federal, mas eu imagino que no futuro todas as prefeituras, todos os governos, né, todos os ministérios devam ter nas suas páginas suas demonstrações, não só demonstrações financeiras, mas painéis de indicadores que contemplem também indicadores não financeiros, indicadores operacionais, indicadores de gestão de pessoas, todos disponíveis para o público em geral. Eu falo em sala de aula, o pessoal fica me olhando com uma cara meio estranha, que a gente deveria, no futuro, né, votar nos nossos candidatos em função dos resultados que eles estão apresentando, né, sejam no passado ou no presente como candidatos à reeleição. Então, tem algumas iniciativas, se você entrar, por exemplo, né, na página da Prefeitura de Porto Alegre na internet, você vai conseguir entrar, você vai navegar, você vai achar um negócio chamado Portal de Gestão. Você vai ver todas as metas da Prefeitura, todos os indicadores da Prefeitura, você vai ter, né, para cada indicador um nome do responsável, o e-mail do responsável, o telefone do responsável, e o mais interessante é que não está tudo verdinho, né? Não está tudo legal. Você tem indicadores que estão acima da meta, você tem muitos indicadores abaixo da meta, e mais do que, né, avaliar se o governo é bom ou ruim, até porque isso foi uma iniciativa aí que já de outros governos e que virou um plano de gestão contínuo, você tem essa transparência, você consegue ver o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Então eu vejo que em algum motivo a gente vai ter que ver isso com normalidade e não olhar para esses casos com, nossa, que interessante, né? E aí, nesse sentido, o papel que a gente tem pela ANEFAC é justamente de continuar, né, colocando, né, essa mensagem, mostrando a importância, mostrando os benefícios, né, sejam financeiros para empresas ou sejam, né, benefícios qualitativos aí para gestores públicos, de que a transparência ela é bom para todos no final das contas. Sem dúvida nenhuma. Tem que ser uma cultura para toda a sociedade, não só para uma área da sociedade. Davi, muito obrigado por esse bate-papo, por essa conversa, por participar do podcast. Muito obrigado, Sandro. Foi um prazer. Até a entrega do troféu Transparência, você, claro, vai conhecer um pouco mais de todas as ganhadoras do prêmio ANEFAC, FIPECAF e Serasa Experian e, claro, também o trabalho de realização de toda essa análise que identifica as empresas mais transparentes do país. Te agradeço pela companhia, queria te lembrar que a gente está no site da Band News FM, no site da ANEFAC e também no Spotify, nas redes sociais, @Rádio Band News FM, a ANEFAC está no Instagram como @ANEFAC, Twitter e Facebook como @ANEFAC Brasil e tem LinkedIn, eu, Sandro Badaró, você encontra como @SandroBada. Valeu pela companhia, já tem mais um episódio, até lá, tchau! Esse podcast é uma realização da Band News FM da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.